Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o bioma Pantanal e o bioma Pampa. O bioma Pantanal, ele abrange todos os estados do Mato Grosso do Sul e ocupa uma grande planície, estende-se por áreas da Bolívia e do Paraguai, que são países vizinhos. Esse bioma, ele também é um bioma com muita diversidade, né? A sua biodiversidade é muito grande. As chuvas concentram-se nos meses de outubro até abril, é a época conhecida como período da cheia. Nele, os rios da região extravasam suas águas, inundando extensas áreas. O período seco é de maio a setembro e nele os rios voltam a seu curso normal, mas muitas regiões ainda permanecem alagadas, formando lagos. Bom, aí, né, a fauna e a flora são ricas em variedades e estão adaptadas ao fluxo das águas, ou seja, depende do fluxo das águas. As características do solo do Pantanal resultam das constantes inundações que acontecem nesse bioma. Como há excesso de água, a decomposição de matéria orgânica se dá de forma mais lenta, o que diminui a fertilidade do solo desse bioma. Mas no período da seca, quando o nível dos rios volta a baixar, uma camada formada por areia, restos de animais e vegetais ricos em nutrientes fica sobre a superfície, tornando o solo mais fértil. A fauna e a flora, né, do Pantanal, eles são ricas e variadas, estão adaptadas ao fluxo da água, né, desse bioma, como eu já falei. Esse bioma, ele está entre o bioma Amazônia e o Cerrado. Por ele estar entre esses dois biomas, ele abriga espécies de animais e plantas desses outros dois biomas. Aí a flora, né, no caso da flora, como a gente já viu, né, algumas plantas que tanto tem no bioma Amazônia e no Cerrado, a gente também vai encontrar no bioma do Pantanal. Né? No caso, aí são alguns exemplos. Vitória Régia, que é até típica da Amazônia, né? Mas ela também se encontra no Pantanal. E o camalote de meia-noite. São exemplos de duas plantas, né, desse bioma. E esse bioma, ele também abriga uma grande espécie de animais, além de plantas, né? Também uma grande espécie de animais. Aves como a garça, tuius, arara, os peixes como dourado, piranhas, pintados, né? São o grupo de maior número que a gente encontra nesse bioma, são o grupo de peixes. E nós também encontramos nesse bioma jacarés, cervos do Pantanal, ariranhas, que fazem parte também dessa fauna, além de figueiras, ingazeiras, palmeiras e paus de formiga também fazem parte da flora dessa região. A fauna, ela é constituída por várias espécies de animais, como eu já falei, né? Aves como garça, tuiuius, que é a ave símbolo, né, do Pantanal, que é essa ave aí que vocês estão vendo, é uma ave símbolo do Pantanal. E aí nós temos alguns animais, como jacaré, né, algumas espécies de peixes, tamanduás. Aí então ela é riquíssima essa região, né, tanto em aves como peixes, répteis. Aqui tem uma onçazinha, né, que é um mamífero. E a gente vai falar sobre o bioma Pampas. Lembrando, gente, que o bioma Pantanal, a caça e a pesca ilegal, ela representa a maior ameaça para esse bioma. E falando sobre o Pampas, ele também é chamado de Campos Sulino, né, ou Campos Gaúchos. Ele é típico da região sul do país. Ele compreende, né, além da região sul, ele faz fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Também esse bioma faz parte desses dois países. Esse clima, as temperaturas mais altas no verão, mas é em torno apenas de 20 ou 23 graus, ou seja, é uma temperatura, mas não é muito alta.
E as temperaturas baixas, elas são por volta de 10 graus Celsius a 14 graus Celsius, podendo até gear nessa época do ano. Olha que interessante, né? Como é diferente do nosso bioma caatinga, né? É uma palavra de origem indígena, que quer dizer região plana, e nesse bioma a maior parte da paisagem é homogênea, ou seja, não existe muita variedade de plantas, né? Uma paisagem homogênea, praticamente igual. Existem predominância de plantas rasteiras, né? Falando da vegetação, falando da flora, plantas rasteiras, arbustos e aves. Né? Nas plantas rasteiras nós temos, por exemplo, as gramíneas, e a paisagem ela se assemelha a um extenso tapete verde. Nas planícies predomina, né, as gramíneas, como eu já falei, mas algumas colinas que são chamadas de coxilhas. E nesses pontos também podem ser encontrados arbustos e árvores. E a gente também, próximo ao litoral desse bioma, a paisagem ela é marcada pela presença de banhados, de ambientes alagados, com plantas como juncos, gravatás e aguapés. Elas são regiões ricas em matéria orgânica, por isso que sua biodiversidade é riquíssima, né? E tem também muitas espécies de animais, como peixes, aves, roedores e lontras. Então, desde os tempos que esse bioma começou a ser colonizado, né, a pecuária é a principal atividade econômica dessa região. Além do extrativismo, né, e também existe uma atividade que é uma atividade muito expressiva, né? No caso, a criação de gado. E como vocês podem ver aí, nessa fotozinha aí, alguns animais que estão ameaçados, né, de extinção nesse pampa aí, né? O caso da coruja buraqueira, o graxaim, zorrilho, cágado de barbicha, gato dos pampas e a tartaruga verde e amarela. São algumas espécies que estão em extinção nesse bioma. Além disso, né, a monocultura, ou seja, o plantio de só um tipo de vegetal, como por exemplo o trigo, né, eles plantam muito, né, são as principais ameaças a esse bioma, né, a monocultura. Ela é responsável, essa monocultura, pela degradação e descaracterização da paisagem natural do Pampa. Então, gente, fiquem ligados, continuem assistindo a aula e não esqueçam, né, do envio das atividades.